Que satisfação enorme estar com vocês aqui novamente para tratarmos de um tema importantíssimo agora do direito penal, tá? Dicas, questões, uma aula completa de crimes patrimoniais, falando especificamente do crime de furto, tá? Então a dica é de direito penal, penal na veia hoje, tá? Eu sou Jofferson Santos e estou aqui para trazer tudo a respeito do crime de furto, lá do artigo 155 do Código Penal. Mas antes de a gente ir para a aula, eu peço para que você inscreva-se no canal, tá? Depois, acione o sininho para que você fique já avisado quando tiver um novo vídeo. E claro, gostando do vídeo, deixe o seu like e deixe aí embaixo o seu feedback. O que você quiser, questionamentos, críticas, opiniões, temas que você pode trazer para que a gente trabalhe aqui no canal, tá? Então, satisfação enorme estar com vocês, ainda nesse momento de quarentena, como eu sempre digo, estar em casa, mas sem deixar de estudar. É essencial que você continue estudando para que a sua meta, para que seja ela totalmente concretizada, tá bom? Então agora, vamos trabalhar o crime de furto com parte teórica e ao final da parte teórica, questões, dessa vez 8 questões importantes que foram trazidas em concurso a respeito do crime de furto, tá? Muita atenção, coloca o teu caderno do lado, coloca o teu vadimeco, porque hoje a aula vai ser espetacular, tá? Não vai, o que eu digo para vocês? Se continuar aqui conosco, você não vai se arrepender. Então vamos lá, forte abraço, penal na veia. Venham comigo então na análise que iremos fazer sobre os crimes contra o patrimônio. E o primeiro crime que vamos trabalhar é o crime de furto. Esse crime você vai encontrar no artigo 155 do Código Penal. Repito, artigo 155 do Código Penal. Tá? Mas antes da gente começar realmente a trabalhar esse crime, todos os seus elementos, características importantes que você tem que fazer anotação, súmulas importantes, até chegarmos às questões, eu quero dar 2 orientações essenciais para você. Primeira orientação: para estudar a parte especial do Código Penal, é importante que eu tenha ao meu lado um Código Penal ou um vadimeco. Tá? Se eu não tenho um vadimeco, tudo bem, isso não vai ser empecilho, não vai ser barreira para o teu estudo, não. Tá? Pegue um Código Penal, parte especial. No crime de furto, nós vamos observar que mesmo havendo aí um novo pacote anticrime surgindo, tá? Você não vai ter uma modificação específica nele. Nós tivemos algumas modificações, mas foi com uma lei, tá, que trouxe 2 qualificadoras do crime lá no seu parágrafos 6º e 7º, tá? Mas isso a gente vai tratar um pouco mais à frente. Então é importante, reiterando aqui a primeira orientação, que você tenha um código ao seu lado para trabalhar o crime fazendo a leitura aqui comigo. Você vai encontrar aqui no slide? Vai, mas é importante você fazer essa leitura. Eu digo sempre aos meus alunos que um estudo através da doutrina é importante, estudo através do caderno, muito importante, mas a leitura da lei seca, da norma, também vai ser de suma importância para a produtividade desse seu estudo. Bom? Então, primeira orientação, código ao teu lado para fazer a leitura. Segunda orientação, fiquem atentos às súmulas, aos entendimentos jurisprudenciais. Eu falar que é a teoria majoritária, minoritária, e isso é importante também. Eu ouso a dizer para você que está aqui conosco assistindo no canal Jofferson Santos, e essa aula de penal sobre furto é uma das melhores aulas que você vai assistir. Tá? Depois você me cobra, depois você deixa lá o seu feedback, a sua resposta, e pode até dar um dislike aí no vídeo se eu estiver mentindo. Mas é uma aula preparada para você, tá? Preparada para você que está aqui conosco no canal. Deixo logo também os meus contatos, tá? Lá o perfil no Instagram, @jofferson.pc, meu perfil no Facebook, Professor Jofferson Santos, e eu já estou preparando outros canais de comunicação, tá? Mais à frente, em outros vídeos, nós vamos tratar disso. Mas vamos ao que importa.
vamos começar a trabalhar o crime de furto, tá? Então vem comigo. Primeiro momento, pessoal, um momento introdutório, quero trazer para vocês aqui o quê? Algo que traz, de certa forma, uma informação nova. Porque a ação penal nos crimes patrimoniais, e aí eu estou tratando de todos eles, a regra é que ela seja pública incondicionada. Repito, a regra nos crimes patrimoniais é de uma ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que eu não preciso de uma representação da vítima. Tá? Ela é uma ação penal pública, ou seja, o titular da ação penal é o Ministério Público, e ela é incondicionada, o que significa dizer que eu não tenho uma condição de procedibilidade para denunciar, para investigação iniciar. Não preciso desse tipo de representação da vítima, tá? É a condição de procedibilidade. Só que há exceções. Dado com isso, sempre o que se cobra são as exceções. Então, no caso dos crimes patrimoniais, nós temos um crime, que é o crime do artigo 156, parágrafo 1º. Olha só, anota no teu caderno. Esse crime do artigo 156 do Código Penal, no seu parágrafo 1º, é o crime de furto de coisa comum. Ele traz uma ação penal pública condicionada à representação. Então, vamos aqui para a lousa, tá? Uma ação penal. Então, vamos lá. O artigo 156, tá? Do Código Penal é o crime de furto de coisa comum. Professor, dá um exemplo prático. Vocês que moram em condomínio, tá? Você que mora no condomínio. Você mora no condomínio, tudo que está ali, tá? É de uso ou de uso comum. É uma coisa comum a todos. Se há um furto de um objeto ali dentro daquele condomínio, todos estão sendo furtados. Então, nesse caso específico, necessariamente, havendo esse crime, eu terei que ter uma representação, tá? Então, é ação penal pública, tá? Mas é uma ação penal pública condicionada a uma representação, tá bom? Ou seja, a condição de procedibilidade está aqui. Para que haja uma devida investigação, depois uma denúncia, obrigatoriamente eu tenho que ter representação. Fica bem claro. Isso no crime de furto de coisa comum, tá? Existem crimes que estão também dentro dessa exceção, que são os crimes dos artigos 161, tá? E aí você vai botar o parágrafo 3º do Código Penal, que é o crime de esbulho possessório. Esbulho possessório é você tomar, né, subtrair a terra de alguém. Então, nesse caso específico, você está provocando um esbulho de posse, tá? Então, nesse caso, a ação penal não é pública, pessoal. Olha que detalhe importante. Ela é privada. Ou seja, a busca na justiça pelos direitos é mediante uma queixa-crime. Aqui é mediante uma denúncia. Ministério Público, tá? Aqui não. Aqui é uma queixa-crime. Ou seja, o próprio advogado que você vai contratar vai buscar, né, informar a justiça a situação, buscando assim o seu direito, tá? Assim também, como vai ser crime de ação penal privada, o crime do artigo 167. Lembrando que esses artigos aqui são todos do Código Penal, tá? 167 é o crime de dano. Anote aí, 167 do Código Penal, crime de dano. Então, esses dois crimes aqui, 161, parágrafo 3º, e 167, queixa-crime. Por quê? Ação penal é o quê? Privada. Ação penal privada. Bom, então, muito cuidado com essa situação da ação penal. Sei que ela está muito relacionada,
os temas de processo penal, mas estudar direito penal não significa dizer que eu estou desvinculando o estudo de processo penal. Tá? Então, nesse primeiro momento, eu trouxe de essencial informação a questão da ação penal. A regra, já dissemos aqui, regra, ação penal pública incondicionada. Tá bom? E aí nós podemos colocar dentro dessa exceção também, que surge com o pacote anticrime. Vou tratar em aulas posteriores sobre modificações do pacote anticrime, a situação do estelionato. E agora, olha só, o estelionato, vou puxar até aqui uma setinha, artigo 7. Eu sei que você já deve ter ouvido. E aí, 171 é justamente uma brincadeira indicando que esse indivíduo poderia ser um estelionatário. O artigo 171, que é o crime de estelionato, agora, antes era pública incondicionada. Com o pacote anticrime, passou a depender de uma representação da vítima. É claro que essa situação acaba trazendo um prejuízo para a vítima. Tá? Ela vai ter que representar condição de procedibilidade. Se eu não tiver essa condição sendo suprida, ou seja, sendo praticada, eu não terei uma ação penal que seja considerada lícita, legal. Eu vou ter uma falta de uma condição. Isso torna a ação penal nula. Tá bom? Então vamos continuar agora com mais pontos essenciais. Tá? E aqui vamos trazer o bem jurídico. Pessoal, quando se trata de bem jurídico, você tem que lembrar lá dos seus estudos iniciais sobre direito penal. Eu falo em bem jurídico, eu estou trazendo o quê? Aquele bem, olha só, que é tutelado. Então, tem uma tutela por parte de quem? Do Estado. O Estado protege. Tá? E o bem jurídico tutelado, nesse caso, vai ser o quê? Ou a propriedade. Tá? Eu tenho meu celular, eu tenho meu notebook, eu tenho meu veículo. Tá? Então, no caso, ou a propriedade, ou também a posse. Diga-se de passagem. Tá? Cuidado com isso. Você pode entregar um objeto que é seu a uma outra pessoa, essa pessoa simplesmente é furtada. Então, bem jurídico nesse caso do furto é tanto a propriedade quanto a posse. Tá? E os sujeitos do crime? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Logo, crime de furto tem uma natureza de crime o quê? Só apagar aqui. De crime comum. Mas o que significa dizer que ele é um crime comum? Porque não há elementares específicas para alguém praticar um crime. Salvo, e aí eu trago a exceção, se esse indivíduo, por exemplo, tá, for um funcionário público, onde na verdade ele não vai praticar furto, mas ele vai praticar, vamos dar um exemplo, funcionário público que leva uma folha de A4 ou uma resma de A4 para casa. Ele vai praticar um furto? Não. Ele vai praticar um crime funcional, que é o peculato furto. Bom? Então, cuidado com isso. Assim também, então, crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode praticar. Tá? Aí tem as exceções. Quem que não pode? Então, aqui a gente vai colocar proibido. Quem que não pode? Funcionário público não vai praticar furto. Tá? E também o quê? O proprietário. Porque se ele faz isso, anote no teu caderno, se o proprietário vai furtar o objeto que é seu, ele pratica a situação que você vai encontrar no artigo 345 do Código Penal. Exercício arbitrário das próprias razões. Professor, mas o objeto é meu. Tudo bem, ele é seu, mas eu não posso utilizar de autotutela. Tá? Não existe vingança privada, justiça privada. O que você vai fazer? Comunicar à delegacia, comunicar à autoridade policial que houve
e eles vão tomar as providências legais, tá? Porque se você vai até a casa do indivíduo e furta aquele objeto, por mais que seja seu, exercício arbitrário das próprias razões. Anote aí, artigo 345 do Código Penal. Bom, vamos lá para o sujeito passivo. Também trata-se de um crime comum. Qualquer pessoa pode ser vítima do crime de furto, pessoal. Então, qualquer pessoa pode ser vítima do crime de furto, tá bom? Então, no geral, a regra é que tanto no sujeito ativo quanto passivo, que são situações que trazem um crime comum, tá bom? Qualquer pessoa. Lembrando dessas exceções quanto ao sujeito ativo. Funcionário público vai para o peculato furto, crime funcional. Se for o proprietário, ele praticará a situação de exercício arbitrário das próprias razões. Ele não pode ser sujeito ativo do crime, tá? Ou seja, ele não vai praticar furto, ele vai praticar o artigo 345 do Código Penal. Vamos seguir. Aqui, no caso específico do crime de furto, você tem pontos essenciais. Cuidado com isso, tá? Eu falei lá atrás em relação à ação penal dos crimes como um todo, que são os crimes patrimoniais. Mas aqui, você vê que eu coloquei o asterisco do artigo 182, não foi à toa. Por que o artigo 182? Porque aqui você tem as chamadas escusas, anote aí, escusas, tá? Escusas absolutórias. Professor, o que é isso? Escusas absolutórias, tá? Você vai ler nesse artigo que quando o furto for praticado, está isento de pena, quando o furto, ou melhor dizendo, exige a representação, tá? Representação, é aquela condição de procedibilidade. Quando se é praticado contra cônjuge, tá? Contra tio, sobrinho que coabita. Então, são situações, e aí eu dou o quê? A orientação para que você leia o artigo 182. Tá? Nós não vamos tornar aqui a aula uma aula maçante de leitura de artigos, mas eu já trago essa orientação. Leia o artigo 182. Por quê? Porque está associado a todos os crimes patrimoniais. Por isso que eu trouxe esse asterisco aqui, para que nós possamos visualizar o que tem e o que existe aqui. Então, cônjuge, irmão, tio, sobrinho mais habitação, você vai perceber que há uma situação específica do artigo 182. Tá? Vamos seguir aqui. Objeto material. Você viu que a gente falou do objeto jurídico. Ou seja, qual era o bem tutelado? Falamos, é a propriedade, é a posse. Tá? E o objeto material? Sempre lembrando, o que é objeto material de um crime? Coisa ou pessoa sobre qual recai a prática criminosa, tá? Então, nesse caso específico, o objeto material é coisa móvel alheia. Pessoal, são 3 palavras e você subdividindo elas, você vai ter muita informação, tá? Então, olha só, coisa móvel alheia. Coisa móvel alheia. Informações sobre essa situação da coisa, sobre o móvel e sobre a alheia. O móvel, nós já tiramos de letra. Né? É aquilo que eu posso deslocar de um lugar para o outro. Tá? Dentro do direito civil, vocês estudam bens móveis e imóveis. Tá? Então, existem situações no penal que, na verdade, são diferentes no direito civil. Tá? Então, no caso específico, o que é bem móvel para o direito penal? É tudo aquilo que eu posso deslocar de um lugar para o outro. Tá? Diferente daqueles entendimentos que você tem lá no Código Civil. Então, muito cuidado com isso. Vamos, então, analisar cada um desses 3 pontos. Primeiro ponto, quanto ao objeto material. O que é coisa? O que é coisa para vocês? Para você que está me assistindo.
que é coisa? Eu posso considerar o ser humano uma coisa passível de ser subtraída? Eu posso ter furto de ser humano? E a resposta é o quê? Vamos lá responder? A resposta é não. Ser humano não é coisa. Se eu furto, entre aspas, né? Se eu subtraio uma pessoa, eu vou estar praticando o crime não de furto, mas o crime do artigo, anote aí, ó, ajeitar aqui para ficar bem na tua anotação, artigo 148 do Código Penal. Tá? O que diz o artigo 148? É o crime de sequestro, pessoal. Então, se eu subtraio o ir e vir de alguém, a liberdade, privando esse indivíduo da liberdade, levo para um cativeiro, eu estou sequestrando. Tá? Não vai ser furto. Então, o ser humano não pode ser furtado. Tá? Outro ponto é o cadáver. Então, o ser humano não é objeto do furto. Cadáver. Aí você vai usar a palavra depende. Palavrinha que é muito utilizada no direito penal, principalmente. Depende. Depende de quê? Ele tem valor econômico? Olha só o detalhe. Professor, mas um cadáver vai ter valor econômico? É lógico que vai. Uma faculdade de medicina que precisa de um corpo para aulas de anatomia ou outras disciplinas, ela necessariamente vai ter que ter um corpo. Tá? Então, muito cuidado com isso. Se o cadáver tiver um valor econômico, como é esse que nós acabamos de falar, um cadáver que é utilizado por uma faculdade ou faculdades públicas ou privadas, ele vai ter um valor econômico. Então, se ele é subtraído, aí sim eu terei o crime de... Bom, então, muito cuidado. E os ossos, professor? Ossos, esqueleto, tá? O indivíduo vai lá, retira de um cemitério ossos. Ele vai praticar o crime de furto? Especificamente, não. Tá? Então, cuidado. O crime não vai ser de furto. O crime aqui que pode ocorrer é o quê? É o crime que pode ser tipificado dentro daquela situação de invasão de túmulo, né? Defenestrar um túmulo. Então, cuidado com isso. Mas dentro do crime de furto, não. Muito cuidado com essa situação. Tá? Aí eu teria o artigo, tanto no cadáver, vou até puxar aqui, ó, tanto no cadáver quanto nos ossos, não vai ser furto se não tiver valor econômico. Né? Cadáver especificamente. No caso de cadáveres e ossos, eu posso ter um crime lá no artigo 211 do Código Penal. Tá? É aquela questão de violação de túmulo, tá? Defenestração de túmulo. Então, muito cuidado, dê uma lida depois no Código Penal, nesse artigo específico 211. Tá? Então, recapitulando, ser humano pode ser objeto material? Não. Cadáver? Pode, desde que tenha valor econômico. Ossos? Também não. Tá? Também não, e pode recair no artigo 211. Então, vamos seguir. Alheia. Olha isso, pessoal. Alheia. Coisa alheia. O que é coisa alheia? Coisa de ninguém. Vamos dar um exemplo? Simplesmente eu vou à praia e eu encontro conchas, né, na praia, na areia do mar, na areia, no mar. Essas conchas, elas são de alguém? É claro que não. Tá? É uma coisa de ninguém. Logo, coisa de ninguém não pode ser considerado objeto material. Então, se eu pego ali uma conchinha daquele mar, daquela praia, e levo para casa, eu não terei crime de furto. Tá? Terei furto. Coisa abandonada. O que é uma coisa abandonada? Vamos dar um exemplo? Vou dar o meu exemplo prático. Arrumo minhas coisas, né? Revistas, livros velhos,
e coloco na frente da minha casa para que o lixo passe e leve-as. Se alguém pegar aquela sacola e é uma coisa abandonada, olha só, eu terei o crime de furto? É lógico que não. Porque a coisa abandonada em si, se você está abandonando, não existe mais posse ou propriedade. Então, o furto também irá existir. Bom, muito cuidado com isso. E por último, a coisa perdida. Aí surge, eu vou colocar só o D e você vai entender que esse D é o quê? Isso, falou comigo, depende. Depende de quê? Olha só, 2 pontos. Se eu tenho um ambiente privado, tá? Se eu tenho um ambiente privado ou se eu tenho um ambiente público. Olha como o direito penal é lindo. Então, 2 situações para analisar. Ou o direito é privado ou o direito é público. Vamos lá. Se ele for um ambiente privado, vamos dar um exemplo, sempre fica mais fácil, né? Eu estou numa festa e eu vejo um celular em cima de um sofá. Sendo que ali existem várias pessoas, mas estão em um ambiente privado, é uma festa privada. Pego o celular, coloco no meu bolso e saio do local. É crime de furto? Sim, tá? Então, nesse caso, se for um ambiente privado, é crime de furto. Fique bem claro isso. Vamos agora para o outro ponto. E se for em um ambiente público, professor? Há uma festa em uma praça. Eu vejo o celular em cima de um banco da praça. Eu simplesmente observo se tem alguém olhando, pego o aparelho, coloco no bolso e vou embora. Crime de furto? Não. Professor, o cara vai sair com o meu celular sem ter cometido nenhum crime? Eu não falei isso, tá? O que nós falamos aqui? Não há um crime de furto, mas vai acontecer crime, que é o crime do artigo, aí você vai anotar, tá? Artigo 69, certo? Parágrafo único. Estou ditando por isso, porque a letra tá horrível mesmo, tá? Mas você já vai saber aí porque eu estou ditando. Então, artigo 169, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal, tá? Inciso 2. Esse artigo, ele vai trazer o quê? Chamada apropriação indébita de coisa achada. Então, a partir dessa aula, você vai repassar isso para toda e qualquer pessoa que te perguntar ou falar essa frase. Achado não é roubado, tá correto? Segundo o artigo 169, parágrafo único, inciso 2, tá? Cuidado com isso. O que é achado tem que ser devolvido. Então, a apropriação indébita de coisa achada é crime, pessoal. Então, se você encontrou em um ambiente público, um ambiente que existe uma situação de fluxo de pessoas, tá? Desde que não seja privado, claro, encontrou um bem, você tem até 15 dias para entregar à autoridade policial, tá? E se você não conhecer o proprietário, conhece, entrega logo. Se você não conhece quem é, 15 dias. A partir do 15º dia, vai estar cometendo o crime do 169, parágrafo 1, inciso 2. Acabou aquela ideia de que o que é achado não é roubado. Não existe isso. Bom? Então, cuidado com essa diferença entre essa coisa perdida estar num ambiente privado ou ela estar num ambiente público. Fique bem claro isso daí. Anota isso no teu caderno. Bom? Vamos continuar. Quanto ao elemento subjetivo, olha que informação importantíssima. Tem que haver dolo. O que diz o artigo 155? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Tá? Subtrair, eu quero subtrair. É dolo. É dolo. Tá bom? Cuidado. Elemento subjetivo, dolo.
E aí vem a pergunta, professor, existe furto de uso? Eu já ouvi falar sobre isso. Existe furto de uso? E aí é algo que você tem que anotar no teu caderno. Muito cuidado, tá? Furto de uso é uma terminologia doutrinária, não existe isso no Código Penal. Você não vai encontrar falando de furto de uso. O furto de uso vem da doutrina. Entende-se que quando o indivíduo ele pega um bem apenas com o elemento subjetivo de querer usar, mas não querer apoderar-se do bem. Por isso que o dolo aqui, eu estou querendo o quê? Eu quero subtrair. Tá? Eu quero subtrair. Fique bem claro que o dolo é esse. Certo? Então, muito cuidado. Furto de uso existe? No código não, mas o entendimento do que é o furto de uso seria o quê? Eu teria essas 3 letras importantíssimas. Então você vai anotar. Olha o Joca te dizendo aí, anota. Furto de uso. Mesmo bem utilizado. Eu estou utilizando o mesmo bem. Letra E. Efetiva devolução. Ou seja, se eu peguei uma bicicleta, eu tenho que devolver a bicicleta. Tem que ser uma efetiva devolução do bem. Esse bem tem que estar do mesmo jeito que eu peguei. E esse uso tem que ser um uso o quê? Momentâneo. Eu não posso passar 2 semanas com ele. Tá? Eu tenho que entregar logo depois de utilizar. Certo? Então, com essa anotação de furto de uso, a gente encerra o nosso primeiro bloco e voltamos no segundo bloco dessa aula sobre crimes patrimoniais.